E se eu te dissesse que existe um lugar no espaço onde qualquer ser vivo morreria instantaneamente ao entrar? Ele vai cair por muito tempo, e durante isso, verá o fim do universo. Isso não é ficção científica, são cálculos reais. Mas a principal questão é, o que ele sentiria nos últimos segundos, e será que conseguiria entender que aquilo é o fim? A resposta pode ser mais assustadora do que parece. O sistema solar não é um lugar muito povoado, mas se compararmos com o espaço profundo, o tráfego aqui é bastante movimentado. As concepções científicas modernas sobre o mundo ao nosso redor dizem que dos 8 planetas, a vida existe apenas na Terra. O que nos dá o direito de afirmar isso? Antes de tudo, as observações visuais do espaço. Embora, considerando nossas tecnologias comparativamente primitivas, essa seja uma fonte pouco confiável. Interessante, o que diriam os habitantes de outros mundos se observassem nosso planeta por um telescópio ou pairassem por algum tempo em sua órbita? Será que eles conseguiriam detectar sinais de vida na Terra? Não necessariamente. Olá, inscreva-se. Mas em alguns casos, temos quase 100% de certeza de que certos planetas ou luas do sistema solar estão absolutamente mortos. E para isso não é preciso pousar em sua superfície como ocorreu com Marte ou a Lua. Simplesmente as condições nesses objetos são tão severas que se a vida for possível lá, provavelmente será na forma de extremófilos. Além disso, a probabilidade disso é bastante insignificante. Tomemos Netuno como exemplo. Essa enorme bola congelada apresenta temperaturas extremas e ventos infernais. Por isso, é duvidoso que qualquer coisa pudesse sobreviver lá. Voyager 2, que passou perto do planeta em 1989, provou isso de forma convincente e até enviou evidências documentais. Quer ouvir a história do projeto mais ambicioso do início da era da exploração espacial? Então concentre toda a sua atenção e vamos lá. Não vamos narrar todo o percurso feito pela Voyager 2, pois sua jornada ainda continua. A comunicação com a nave está praticamente perdida, mas sabe-se com certeza, se nada desviar a sonda de sua rota, em 3 séculos ela entrará na nuvem de Oort, e em 296 mil anos encontrará a lendária Sirius. Mas naquela época, em agosto de 1989, ninguém pensava em perspectivas tão distantes. A missão da nave era clara e compreensível: passar por Netuno e coletar o máximo de informações possível sobre ele. Esse era o último planeta do sistema solar que a nave deveria visitar, e ela cumpriu muito bem sua missão, sobrevoando o polo do corpo celeste a apenas 3.000 quilômetros de distância. Os astrônomos terrestres conheciam menos Netuno que outros corpos do sistema solar. Isso é totalmente compreensível, afinal, o gigante está a 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. A Voyager 2 esclareceu muitos pontos e desvendou uma grande quantidade de mistérios do planeta distante, envolto em uma névoa azulada. A nave começou tirando uma foto de Netuno durante a aproximação, que depois rodou o mundo inteiro. Antes disso, a Voyager 2 passou sucessivamente por todos os gigantes gasosos, Júpiter, Saturno e Urano. A sonda revelou coisas sobre o planeta que os cientistas nem imaginavam. Praticamente 95% das informações sobre Netuno os astrônomos receberam justamente da Voyager 2. O que sabíamos sobre o planeta antes disso? Primeiro, um ano em Netuno equivale a 164 anos terrestres e, segundo, as estações lá duram 40 anos cada uma. O restante estava no campo das suposições e hipóteses. Então, o que a nave espacial viu no planeta nebuloso? A sonda literalmente inundou a Terra com dados de medições científicas e imagens. Pela primeira vez, foram descobertos os anéis de Netuno, mais modestos que os de Saturno, mas ainda visíveis contra o fundo do planeta pouco iluminado. A nave enviou para a Terra fotos de 6 luas de Netuno, entre as quais se destaca especialmente Tritão. É assim que o gigante gasoso se parece quando visto da superfície desse satélite. O mundo soube do forte campo magnético de Netuno. Descobriu-se que a magnetosfera se estende atrás do planeta como uma cauda de centenas de milhares de quilômetros, além de determinar a duração do dia. Elas duram cerca de 16 horas. Esse valor foi medido pelos ruídos de rádio enviados pela sonda.
Os cientistas sabiam que os gigantes gasosos não têm uma superfície no sentido convencional da palavra. Até a chegada da Voyager 2 não se sabia ao certo do que eram compostas as camadas do planeta. A sonda descobriu uma atmosfera acima de Netuno, o que por si só é um contrassenso, considerando a temperatura extremamente baixa da superfície. O aparelho descobriu que ela é composta de hidrogênio, hélio e metano, e ao mesmo tempo fotografou nuvens flutuando acima do planeta. Pense bem, se adicionarmos oxigênio a essa mistura gasosa e acendermos um pavio, em vez de Netuno, teremos uma tocha de proporções inacreditáveis. Mas isso é só uma ideia maluca. Acha que esses são todos os segredos que o Voyager 2 descobriu? Nem pensar. O mais interessante está só começando. Apesar do breve encontro, a sonda aprendeu bastante sobre o planeta. A primeira coisa que diferencia Netuno dos outros objetos do Sistema Solar são suas condições meteorológicas extremamente complexas. Na atmosfera do planeta, 2 furacões monstruosos, chamados de Grande Mancha Escura e Pequena Mancha Escura, estão em fúria. A Voyager 2 registrou ambos os redemoinhos. O primeiro se destaca por características inimagináveis para os terráqueos e supera até a Grande Mancha Vermelha de Júpiter. A Grande Mancha Escura, descoberta e registrada de perto pela sonda pela primeira vez, é um anticiclone medindo cerca de 13.000 por 6.000 quilômetros e é bem comparável ao tamanho da Terra. É uma espécie de funil na camada de nuvens de Netuno e os ventos ali sopram em velocidades supersônicas de 2.400 km por hora. Para nós, esses parâmetros são raros até mesmo para aviões a jato. A Pequena Mancha Escura, a segunda tempestade mais intensa. Até o desaparecimento do furacão em 1994, esse índice era o maior do Sistema Solar. De onde o congelado Netuno, com temperatura de menos 221 graus Celsius, tira energia para acelerar os ventos a velocidades tão inimagináveis, é um mistério que o Voyager 2 deixou para nós resolvermos. Os equipamentos da sonda detectaram auroras polares nos polos do planeta que são várias vezes mais intensas que as da Terra. E você quer saber qual foi a última foto de Netuno tirada pelo Voyager 2 como despedida? Ela é bastante incomum. Você pode perguntar por que a foto é tão colorida. Dessa forma, a sonda tentou detectar a névoa de metano que cobre o planeta com um halo invisível. E também trouxe um novo mistério aos cientistas. Eles terão que descobrir como a luz solar se dispersa através da camada criada pelo ser humano. De qualquer forma, foi exatamente essa imagem que se tornou a última antes que a sonda desaparecesse para sempre no espaço interestelar. Voyager 2 não fez em vão a viagem de 12 anos do Cabo Canaveral até o gigante Netuno. Caso contrário, nós não saberíamos tanto sobre esse planeta especial, tão diferente dos outros, que pertence à comunidade de objetos do Sistema Solar. Agora vocês verão 13 bilhões de anos em uma escala de 10 minutos, do Big Bang até os dias de hoje. Cada segundo que passa equivale a 22 milhões de anos. Nessa escala, os seres humanos não existiram até a última fração de segundo. O universo vai surgir em 5, 4, 3, 2, 1... A partir da nuvem primordial de gás e poeira cósmica, a gravidade formou as estrelas. A gravidade uniu sistemas estelares em enormes galáxias e guiou-os em sua jornada pelo espaço infinito. O fluxo incessante do tempo levou à evolução do universo e criou maravilhas extraordinárias.
Algumas galáxias se formaram tão próximas umas das outras que acabaram entrelaçadas em abraços gravitacionais. Quão magnífico poderia ser esse espetáculo! À medida que se desenvolvia, o universo passava por diferentes épocas. Enormes intervalos de tempo, com começos e fins marcados por marcos únicos, pelo surgimento e desaparecimento de suas maravilhas. Nós somos o resultado de uma grande sequência evolutiva. Evolução cósmica sobre a qual sabemos muito pouco. Via Láctea. A gravidade é a grande criadora, a construtora de mundos. Mas a gravidade também é destruidora porque ela é implacável. Quando uma estrela com a massa de 50 sóis morre, toda a matéria em seu núcleo é comprimida em um abismo negro infinito, também conhecido como buraco negro de massa estelar. A enorme atração gravitacional desses monstros é capaz de despedaçar uma estrela. Eles arrancam matéria da superfície da estrela e a atraem para si. Essa matéria extremamente aquecida gira ao redor da boca do buraco negro. E enormes fluxos de radiação, chamados de jatos, são lançados do seu centro. Embora esses jatos sejam visíveis por todo o cosmos, o centro do buraco negro continua sendo um mistério. Nem mesmo a luz consegue escapar de lá. Por isso, o que está dentro deles está para sempre oculto de nós. A morte de uma estrela e o renascimento. Durante toda a vida de uma estrela, há uma constante oposição entre a força da pressão, que tenta expandir a estrela, e a gravidade que a comprime. Quando a estrela fica sem combustível, ela se comprime e depois explode com o brilho de 1 bilhão de sóis. Quando a estrela explode, ela lança no espaço todos os elementos que criou durante sua vida e morte. Essas são novas estrelas se formando a partir dos elementos lançados durante a explosão das supernovas. Novas estrelas nascem dos restos de estrelas que morreram. E foi justamente graças a esses processos de morte e renascimento das estrelas que nós surgimos. Isso aconteceu em uma nebulosa exatamente como esta, na qual o nosso Sol se formou há 5 bilhões de anos. A nuvem de hidrogênio foi se comprimindo cada vez mais sob a ação da gravidade, e assim começou o ciclo de vida de uma nova estrela. Nasceu uma estrela que seria conhecida como o Sol.
Ao seu redor formou-se uma rede de planetas. Entre eles estava a Terra. Os destroços que restaram da formação do sistema solar colidiam com a Terra. A formação da Lua. A jovem Terra parecia um inferno em fusão. Os primeiros continentes ainda estavam se formando. Vulcões dominavam a Terra. Hostes e sem vida. Mas nas profundezas dos oceanos, a vida surgiu. De acordo com a teoria, as substâncias expelidas por vulcões submarinos solidificavam-se e criavam condições adequadas para a formação das primeiras células. Por cerca de 3 bilhões de anos, os micro-organismos mais simples foram a forma de vida mais avançada do planeta. Cianobactérias e outros micro-organismos produtores de oxigênio começaram a se desenvolver. Eles cresciam em colônias que liberavam enormes quantidades de oxigênio. O aumento do nível de oxigênio foi a chave para o desenvolvimento de formas de vida mais complexas. Os organismos começaram a usar o oxigênio para respirar. Para o desenvolvimento de formas de vida mais complexas, é necessária muito mais energia. Antes do surgimento de organismos complexos, o planeta passou pelo período glacial mais longo de toda a sua história. E então, de repente, começaram a surgir organismos multicelulares. Antes de começar este episódio, gostaria de propor um enigma para todos os nossos inscritos. Qual planeta tem um peso tão pequeno que seria capaz de flutuar em uma piscina? Qual corpo celeste do sistema solar é o mais diferente de todos os outros planetas? Damos uma dica. Esse corpo celeste recebeu o nome do deus romano da agricultura. Correto, é o majestoso Saturno adornado com anéis. Apesar da enorme distância do sexto planeta em relação à Terra, sondas de pesquisa foram enviadas para lá periodicamente. Em particular, os objetos foram estudados em detalhes pela sonda interplanetária Cassini. Ele vagou pelo espaço sideral por 2 décadas, observando atentamente Saturno e seus satélites. E essa história começou em 15 de outubro de 1997, no Cabo Canaveral. Foi de lá que foi lançada a sonda, levando a bordo o módulo de descida Huygens. A sonda tinha tarefas grandiosas: estudar o próprio Saturno, seus anéis, seus satélites, além de organizar a descida do Huygens no maior satélite do planeta, Titã.
É surpreendente, mas o aparelho cumpriu brilhantemente todas as tarefas. Quantos anos foram necessários para Cassini alcançar o objetivo de sua vida, Saturno, o planeta dos anéis? Para isso, o aparelho percorreu obstinadamente milha após milha durante 7 anos inteiros, até que, em 30 de junho de 2004, entrou na órbita do planeta gigante. Por anos, cientistas do mundo todo acompanharam apreensivos as atividades da estação e suas descobertas surpreendentes. O que Cassini descobriu em Saturno e em suas proximidades? A sonda observou atentamente os satélites do planeta, enviando para a Terra imagens de locais até então desconhecidos. Literalmente mergulhou nos anéis gelados do gigante, além de estudar a atmosfera turbulenta, descobrindo no polo de Saturno um furacão extraordinário, sem equivalente em todo o sistema solar. A morte da sonda foi tão espetacular quanto sua vida. No final, os cientistas planejaram uma série de voos da sonda entre os anéis de Saturno e, acredite, essa foi uma manobra bastante arriscada. Apesar das preocupações, Cassini lidou com isso muito bem. Além disso, a sonda recebeu mais uma tarefa, uma missão um tanto triste. Qual exatamente? Cassini deveria se sacrificar para não contaminar com uma possível queda as luas de Saturno, onde, segundo alguns astrônomos, podem se desenvolver certas formas de vida. E isso não se aplica apenas a Encélado, com seu oceano subterrâneo. O ciclo de vida de Cassini foi intenso e cheio de eventos, e a sonda manteve contato com os cientistas da Terra até o fim. Então, pelo que essa missão ficou famosa, que tipo de viajante interplanetário era a sonda e onde ela encontrou seu fim? Tudo isso veremos a seguir. Com Cassini, ampliamos muito nosso conhecimento sobre os anéis de Saturno. Nos séculos passados, falava-se deles no singular, pois acreditava-se que era um aro flutuando ao redor do planeta. Sobre isso, em particular, mencionou Christian Huygens, cujo nome mais tarde foi dado ao módulo de descida que fazia parte da sonda Cassini. Os anéis de Saturno foram descobertos pela primeira vez por Galileu Galilei, no século XVII, e desde então, todo tipo de fantasia passou pela mente dos cientistas em relação a essa estranha formação. No entanto, nos desviamos da missão da lendária sonda. Graças a Cassini, muitos mitos foram desfeitos, pois os astrônomos descobriram que os anéis são compostos por partículas de gelo de vários tamanhos, misturadas com poeira e compostos orgânicos. Existem 4 anéis, e o último deles é mais fino que os outros. Seu diâmetro é enorme, cerca de 250 mil quilômetros, enquanto a espessura da formação não chega a 1000 metros. Além disso, ela é extremamente heterogênea. Em muitos lugares há vazios ou montanhas peculiares, formadas por aglomerações de pedras e gelo. A quantidade de matéria nos anéis é tão insignificante que, se todas as pedras e blocos de gelo fossem reunidos em um único corpo, seu diâmetro não ultrapassaria 100 quilômetros. Mas esse parâmetro pode mudar dependendo da invasão de outros objetos cósmicos no conglomerado estável, como, por exemplo, cometas que passam por perto. Cassini também estudou os satélites de Saturno, que acabaram sendo 82. Alguns astrônomos comparam o sistema de Saturno com o sistema solar, onde os anéis simbolizam os cinturões de asteroides. Não é uma analogia original? Imagine só como, na essência, um frágil fragmento de metal que recebeu o nome de Cassini, cheio de equipamentos, viaja a mais de 120 mil quilômetros por hora, apressando-se em direção ao seu último destino, o enorme e nebuloso Saturno gasoso. Você acha que estamos descrevendo diretamente o voo até o planeta gigante? Não, era assim que parecia a morte da sonda na atmosfera de Saturno. Esse foi o destino que os cientistas prepararam para ela, ou melhor, foram obrigados a isso. Mas antes da destruição, a sonda ainda tinha muita coisa para explorar, então não vamos nos adiantar. Após sua chegada em 2004, Cassini tornou-se o primeiro satélite artificial do gigante gasoso, orbitando-o a uma velocidade de 15 km por segundo. Durante esse tempo, ele se aproximou de muitos satélites, como o Branco, como a neve Encélado, o misterioso Titã e outros. Mas qual descoberta foi a mais surpreendente de toda a missão da nave interplanetária? Sem dúvida, é o lendário hexágono de Saturno, um gigantesco e estável furacão localizado no polo norte do planeta. Seu diâmetro é de 25 mil quilômetros, ou seja,
A tempestade poderia facilmente engolir vários corpos celestes do tamanho da Terra. Cassini descobriu que o redemoinho literalmente se eleva na atmosfera do planeta, penetrando nela a cerca de 100 quilômetros de profundidade. Para ser justo, vale mencionar que o hexágono já havia sido observado pelas sondas Voyager, mas devido à péssima qualidade das imagens, ninguém deu importância a essa estrutura. Cassini, que fotografou pela primeira vez essa tempestade extraordinária a mais de 2 milhões de quilômetros de distância, mostrou ao mundo inteiro que estamos lidando com um furacão de escala planetária e de enorme potência. Ao mesmo tempo, a sonda descobriu que, ao contrário da forma estável do vórtice, sua cor dependia da estação do ano e variava do azul para o dourado. Aliás, em Saturno, o outono sucede o verão, passando para o inverno e depois para a primavera da mesma forma que na Terra. Isso é facilitado pela inclinação dos polos. Quando a parte norte do planeta recebe mais luz solar, o furacão, banhado pelos raios da nossa estrela, adquire uma auréola dourada. No inverno, a tempestade fica azul escura. Como os cientistas explicam o surgimento do hexágono titânico? Muito provavelmente, isso foi causado pelo deslocamento das massas atmosféricas devido à rápida rotação de Saturno. Mas e quanto ao espetacular fim de Cassini? Isso trouxe algum benefício para a ciência? Sim, e enorme. Voltando ao vórtice hexagonal, vale dizer que a sonda o fotografou novamente quando a missão estava chegando ao fim. E também descobriu que em Saturno ocorrem chuvas de pedras, provocadas pela destruição permanente dos anéis do planeta. Quando partículas de poeira e gelo entram na atmosfera do gigante, apesar da distância considerável, isso acontece regularmente. Elas se fragmentam em pequenas partes, por isso toneladas de gelo e pedras caem sobre Saturno a cada segundo. Nenhum guarda-chuva pode proteger de uma chuva refrescante dessas. O que isso significa para os anéis de Saturno? É claro que, se a situação não mudar, em breve o planeta perderá essa característica marcante. E não importa que os anéis contenham partículas de até 100 metros de diâmetro, elas também podem se desfazer com o tempo. Interessante, quais são as causas desse fenômeno estranho? Acontece que as partículas de gelo têm carga elétrica constante, pois o núcleo de Saturno é cercado pelo chamado hidrogênio metálico, que gera o campo magnético do planeta. Ambas as estruturas se atraem como cabelos grudando em um balão bem esfregado. Por isso, os anéis se desfazem e cedem gradualmente suas partículas ao planeta. Existe um mistério que Cassini conseguiu desvendar apenas no final de sua missão. Sim, essa é a Idade dos Anéis. Astrônomos debateram por muito tempo. Eles são mais jovens que o planeta ou surgiram junto com ele? Descobriu-se que a Idade dos Anéis varia de 10 a 100 milhões de anos, ou seja, na época do surgimento da vida na Terra, Saturno não tinha esse enfeite. Essas conclusões foram feitas pelos cientistas após obterem dados sobre o tamanho e o brilho desses objetos. Se os anéis fossem mais antigos, seu brilho teria diminuído significativamente devido ao acúmulo sistemático de detritos espaciais. Aliás, uma das versões sobre o surgimento dos anéis é a hipótese de que Saturno teria atraído um grande satélite gelado. Como resultado, o planeta gigante simplesmente despedaçou o objeto em pequenos fragmentos. Para fazer justiça a Cassini, vale lembrar que, mesmo perecendo na atmosfera venenosa de Saturno, ele continuou cumprindo sua missão e conseguiu registrar as nuvens do gigante gasoso, estando a uma distância extremamente próxima delas. Graças a essa pequena, mas persistente e destemida sonda, nós pudemos conhecer melhor o enorme e distante Saturno. Pelos olhos da sonda, vimos o vórtice monstruoso, soubemos sobre as estranhas chuvas de pedra e também observamos os satélites e os anéis do planeta, desvendando algumas de seus mistérios ao longo do caminho. Enquanto isso, Saturno continua girando na companhia de Tétis, Jápeto, Mimas, Encélado, Titã e outros corpos celestes que o complementam de forma harmoniosa. É bem provável que ainda sejam organizadas mais 100 missões para o planeta gigante, e talvez nossos descendentes até passem as férias em sua órbita. Mas os méritos de Cassini ainda assim não serão ofuscados diante disso. Se você gostou do vídeo, convidamos você a se inscrever no nosso canal e deixar um like no vídeo. E da nossa parte,
prometemos criar ainda mais conteúdo interessante sobre as coisas incríveis que estão escondidas nas profundezas do nosso universo. Veja as capturas de tela que estão aparecendo agora. São estatísticas do YouTube. O que significam? Perceba, agora 57 espectadores deste canal estão assistindo sem se inscrever. Essa é a verdadeira essência da minha mensagem para vocês. Portanto, para não perder o Hubble entre suas inscrições, tudo o que você precisa fazer é clicar neste botão vermelho que se parece com isso e está logo abaixo deste vídeo. A lei do universo é simples, lembre-se disso. Afinal, cada inscrição sua é muito importante para mim. Quanto mais espectadores, quanto mais vezes assistem e deixam um like, mais rápido sai um novo vídeo mega interessante. Até a próxima!